Você sabia que os simpáticos Volkswagen refrigerados a ar serviram de base para uma viatura militar totalmente projetada e construída no Brasil? Descubra como em apenas 2 semanas ficaram prontos os dois protótipos do Volkswagen Vemp. Porque este é mais um vídeo do canal Carros e Causos, o único canal do YouTube que conta a história do automóvel no Brasil e no mundo usando desenhos a aquarela feitos por mim. Sem mais delongas, episódio de hoje, Volkswagen Vemp, o Fusca de farda. O Volkswagen Sedã, o carro mais reconhecível do mundo e também um dos mais amados de toda a história do automóvel. Vendido em todos os continentes, recebeu inúmeros apelidos em cada nação em que esteve, como Käfer na Alemanha, Carocha em Portugal, Coccinelle na França, Escarabarro na Argentina e Chile, Bubble na Dinamarca, o Evito em Cuba, Beetle nos Estados Unidos e Fusca no Brasil. O ano de 2003 marcou o fim da longa produção de 65 anos do Fusca, durante a qual foram fabricados mais de 21 milhões e meio de unidades. Números que fazem dele o modelo único mais produzido do mundo em todos os tempos. A história do Fusca é uma das mais complexas e longas da história do automóvel, e seria tolice contá-la em todos os detalhes em um vídeo curto. É mesmo? Por isso decidi contar a história de uma das mais pitorescas e curiosas variantes do pequeno besouro. Uma viatura militar desenvolvida no Brasil, conhecida pela sigla Vemp, acrônimo de Veículo Militar Protótipo. Para tanto, contei com a ajuda prestimosa de um dos maiores especialistas na história da Volkswagen no Brasil e no mundo, o engenheiro Alexander Grumov, ex-presidente do Fusca Clube do Brasil, colunista do site Autoentusiastas e autor dos livros Eu Amo Fusca, volume 1 e 2. A todo o seu apoio, a nossa distinta reverência e agradecimento. Em primeiro lugar, pode parecer estranho que o mais simpático carrinho da história possa virar uma máquina de guerra. Mas na verdade isso sempre esteve nos planos do criador Ferdinand Porsche. Em sua apresentação do projeto de um carro do povo alemão, compilado por Porsche em 1934 e apresentado ao Ministério dos Transportes do Terceiro Reich, ele afirmou que o Volkswagen deveria ser adequado não apenas como um automóvel de passageiros, mas também como carro de transporte e para certos fins militares. O conceito do Volkswagen de Porsche já nasceu para ter aplicações múltiplas. Em 1938 começaram os trabalhos preliminares sobre a utilização militar do Volkswagen, que culminou na viatura de uso múltiplo chamada Kübelwagen, posteriormente na viatura anfíbia Schwimmwagen, além de uma versão militarizada do Fusca, o Kommanderswagen. Durante a Segunda Guerra Mundial, a fábrica da Volkswagen em Wolfsburg passou a fazer quase que exclusivamente as versões militares do Fusca, e sobre esses veículos farei um vídeo mais detalhado no futuro. Após o fim do conflito, a Volkswagen volta a se dedicar à versão civil, que se torna o carro mais vendido da história até então, superando o lendário modelo T da norte-americana Ford Motor Company. Com o seu sucesso mundial, o carrinho alemão logo chegaria ao Brasil. No dia 11 de setembro de 1950, desembarcaram no Porto de Santos 10 Volkswagen Sedãs e 2 Kombis, estes na época chamados de Comercial Volkswagen. O sucesso foi imediato, e no ano seguinte ele começa a ser importado pela Brás Motor. Em 1959 inicia a produção do Fusca no Brasil, e logo ele se torna o carro mais vendido no país. Voltando a falar de viaturas militares, as características off-road do besouro alemão já haviam se tornado evidentes na década de 1960, quando alguns Fuscas foram adaptados para competições de rally. No final dos anos 1960, na Califórnia,
Velhos Fuscas mexicanos foram transformados em bajas ou bugs para vencer as dunas de areia. Mas a Volkswagen ainda hesitava em apresentar um novo veículo militar baseado no Fusca. Em 1966, França, Itália e Alemanha Ocidental concordaram em desenvolver em conjunto o chamado Europe Jeep, um veículo multinacional para substituir as viaturas militares americanas recebidas depois da Segunda Guerra Mundial. Como as forças armadas alemãs precisavam urgentemente de um substituto para seus ultrapassados DKV Mungas, fabricados no Brasil com o nome de DKV Candango, e não podiam esperar que Europe Jeep fosse concluído, eles decidiram por uma solução provisória, o Volkswagen 181, um veículo sem tração nas 4 rodas, baseado na plataforma do Karmann-Ghia tipo 14. Apesar de limitado em muitos aspectos, se tornou um sucesso tão grande que passou a ser oferecido ao público. No México foi produzido com o nome Safari e vendido nos Estados Unidos com o apelido The Thing, a coisa. No período de 1968 a 1980, mais de 140 mil Volkswagens 181 saíram das linhas de produção, superando as expectativas da própria Volkswagen. Ao invés de simplesmente copiar o modelo 181 alemão, a Volkswagen do Brasil, Sociedade Anônima, mostrava ousadia ao desenvolver um projeto inédito para poder participar de uma licitação do Exército Brasileiro no início dos anos 1970. A especificação falava em veículo todo-terreno com tração 4x4 e que teria capacidade de rebocar 500 kg. Assim surgiu o Vamp, sendo construídos 2 protótipos, um com tração 4x4 e outro apenas com tração traseira, similar ao Volkswagen 181. Com construção do tipo carroceria sobre chassi, no caso a estrutura inferior da Kombi, trazia o mesmo motor traseiro 1600 arrefecido a ar aplicado aos demais modelos da linha Volkswagen na época. A carroceria de aço é totalmente feita com linhas retas e simples, para facilitar a produção e a manutenção. E detalhes mostram a preocupação de oferecer estruturas fortes, visando a aplicação militar, como os para-choques, ganchos e engates. Descreveremos a seguir o protótipo 4x4. Nele foi usada a tração traseira com caixas de redução nos cubos de roda, solução empregada por Ferdinand Porsche nos anos finais da década de 1930 no Kübelwagen. A tração nas rodas dianteiras, quando necessária, é engatada por meio de uma alavanca ao lado da alavanca de câmbio. A suspensão dianteira utiliza barras de torção longitudinais. Na parte dianteira foi projetada e construída uma nova suspensão, com braços triangulares superpostos e barra de torção, esta em posição longitudinal. É ancorada nos suportes atrás do para-choque dianteiro e solidária ao braço triangular superior. Isso foi reprojetado para que o cubo traseiro da Kombi Clipper fosse montado na dianteira e as semi-árvores pudessem ser montadas, transformando o veículo em um 4x4. Na dianteira foi montado um diferencial fabricado na engenharia da fábrica. Na verdade, era um diferencial da Kombi modificado com uma entrada para um cardan, que o interligava ao diferencial traseiro do transeixo, também modificado na engenharia. O 4x4 do Volkswagen Vamp era um sistema simples que deveria ser usado apenas em trechos de lama ou íngremes, sempre em baixa velocidade, já que a transmissão era desprovida de diferencial central. O Sr. Guilherme Sabino, que no passado foi curador da garagem Volkswagen, museu interno da fábrica de São Bernardo do Campo, que guarda o único sobrevivente inteiramente preservado do projeto, revelou o seguinte detalhe. Diferentemente das viaturas militares anteriores, o chassi do Vamp foi criado a partir da subestrutura do monobloco da Kombi Clipper, ou seja, removendo toda a carroceria e o assoalho, o que sobra é uma estrutura tipo escada.
que no caso do Vamp foi encurtada em 40 centímetros. E a distância entre eixos passando para 200 centímetros. Isso permitiu que todo o conjunto mecânico da Kombi na parte traseira, com suspensão e ancoragem do motor e câmbio, fossem utilizados. Um dos gênios responsáveis pelo projeto foi o designer Gunter Hicks, que comentou que o projeto foi todo concebido e construído na antiga fábrica da DKV Vemag, no bairro Carioca, em São Paulo. O prédio passou a ser o setor de engenharia quando a Volkswagen assumiu a direção da DKV no Brasil em 1966. E as instalações em São Bernardo do Campo não tinham mais espaço para ampliações. Uma curiosidade foi que um dos designers que participaram do projeto veio junto com a DKV, o modelador Ostílio Covetta, que havia trabalhado na Carrozzeria Fissori, na cidade de Savigliato, na Itália, e ajudou a dar forma ao projeto. A ideia era fazer tudo com material existente, uma coisa simples e rápida, que foi feita assim, no entusiasmo, em apenas 2 semanas. Por isso o carro contava com espelhos, faróis e sinaleiras da Kombi. O painel de instrumentos também era da Kombi, e o volante do Fusca, e uma luz de leitura também foi montada no painel. Daí chega o grande dia da apresentação para os representantes das Forças Armadas Brasileiras. Esse Jeep foi para uma competição no campo de provas do Exército no Rio de Janeiro. Foi competir com o Jeep Willys TJ5, então fabricado pela Ford do Brasil, e com o Gurgel X12. As expectativas eram tão grandes que o Sr. Gunter Hicks chegou a visitar fabricantes de carrocerias independentes, como a Nilson em Joinville, Santa Catarina, e a da Cunha em São Paulo, para pedir orçamentos para a fabricação de uma quantidade limitada de carrocerias para o Vamp. Similar ao Volkswagen 181, o projeto tinha por objetivo não substituir em todos os aspectos o Jeep da Ford, mas sim criar um veículo para uso da intendência, ou seja, os serviços auxiliares, que não precisam de motores muito potentes e nem robustez exagerada. Mas não foi isso que o comando do exército entendeu, e o projeto foi considerado fraco e acabou rejeitado. Curiosamente, viaturas mais leves, de uso militar, sempre foram significativamente úteis aos serviços de defesa em todo o mundo, como o inglês Austin Champ e o norte-americano M422 Mighty Might, e o italiano Alfa Romeo Mata. Assim, o Brasil perdeu uma grande oportunidade. O protótipo 4x4 acabou ficando como veículo de uso interno da equipe de engenharia e design da Volkswagen do Brasil, transportando peças e equipamentos dentro da fábrica, escolhido para ser resgatado e integrar o acervo da Volkswagen do Brasil. Este Vamp foi totalmente desmontado e restaurado. No entanto, havia poucas informações disponíveis a respeito, e quase todo o processo foi feito a partir de fotografias da época. Quanto ao protótipo 4x2, surgiu um mistério. O que teria acontecido com ele? Teria sobrevivido? Segundo informações da época, ele foi parar no sítio de Wolfgang Sauer, presidente da Volkswagen do Brasil na época, onde ficou por anos como carro de uso do caseiro. Em 2020, o repórter Alessandro Reis, do portal UOL, acabou descobrindo o paradeiro do irmão perdido do Vamp. Após seus anos no sítio dos Sauers, o segundo Vamp acabou sendo vendido e chegou às mãos de um senhor chamado Francisco José Rossi Neto, que o adquiriu em 1999. Porém, com o tempo, esse raríssimo protótipo nacional acabou sendo bastante descaracterizado, recebendo um motor Volkswagen AP 1.8 refrigerado a água, radiador dianteiro. Teve também o sistema de redução removido, capota, rodas e pinturas modificadas. Independentemente de qualquer mudança, o importante é que os 2 protótipos sobreviveram, estão aí para contar a sua história. Mas se você pensa que a saga do Fusca de farda termina aqui, saiba que este projeto acabou levando à construção de um modelo fora de série, o Jeep Jeg da Cunha. Mas a história do Jeg fica para outro caos aqui no canal. Bem pessoal, este foi o caos de hoje.
Todo mês tem caos novo no canal. Deixe suas sugestões nos comentários e lembre-se, eu não pido likes. Mas se quiser e apenas se quiser, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Existem muitos outros vídeos aqui no canal que você pode continuar assistindo. Fique à vontade. Um abraço.